Ora, viva muito, boa noite, caro internauta. Seja bem-vindo a mais uma edição de sexta-feira, única da semana do debate político. Neste espaço que é preparado justamente para si, são trazidas algumas sugestões no que diz respeito a temas que marcam a atualidade nacional e são, com certeza, do seu maior interesse. Hoje, no debate político, vamos primeiro discutir em relação àquele que é o ultimato para a retirada imediata de imigrantes na vizinha África do Sul. Eis que se pretende expulsar não apenas moçambicanos em situação ilegal, mas todos os africanos com a pele negra daquele mesmo país. Alguns sul-africanos já alegam que estes imigrantes estão a tomar as oportunidades, tanto estudantis como também de emprego, na vizinha África do Sul. Daí que se pretende alcançar esta expulsão em massa. Vamos tentar perceber qual é a percepção dos nossos analistas quanto a este tema e não só. Temos mais dois a serem debatidos e que, se quiser saber quais são eles, fique conosco até o fim desta transmissão do debate político. Caro internauta, que comece o debate. Tal como já anunciado, vamos primeiro falar sobre a vizinha África do Sul e a questão da xenofobia. Neste momento, pretende-se iniciar com uma expulsão em massa de imigrantes, isto é, todos aqueles africanos de pele negra que estão em situação ilegal na vizinha África do Sul. Isto porque, supostamente, os africanos estão a tomar as oportunidades daqueles que já são nativos daquele mesmo país. Vamos tentar perceber, primeiro a partir do magnífico reitor. Muito boa noite. Tem espaço, obviamente, para a apresentação dos pontos prévios nesta noite de sexta-feira no debate político, mas olhando para o tema que nos trouxe para este espaço e o impacto bilateral que isto pode ter, que consequências diplomáticas, magnífico reitor, e económicas uma expulsão em massa pode ter, não apenas para a vizinha África do Sul, mas também para Moçambique, recebendo os cerca de 350 mil moçambicanos que estão neste momento naquele país. Que consequências diplomáticas é que isto pode ter? Muito boa noite. Muito obrigado, boa noite. Boa noite, Dr. Mulungu. Boa noite, doutor... Qual é o seu nome? Pode passar. Não, mas eu gostaria de ter aquele nome mesmo feio. O seu nome é muito feio. Veja o Mulungu como é bonito. Doutor Pangai, é Pangai, né? É porque na minha língua Pangai tem outro significado. Doutor Orlando, boa noite e muito obrigado por ter nos convidado neste debate político. Também aproveito para saudar os nossos telespectadores que estão assistindo a este programa a partir de diferentes plataformas digitais. Antes de responder à questão que é colocada, permita-me que eu apresente um ponto prévio. O meu ponto prévio é único também, é de saudação. Portanto, na terça-feira passada, o Conselho de Ministros, na sua sessão ordinária, aprovou um orçamento de apoio para a recuperação das infraestruturas destruídas pelas calamidades naturais. Estamos a falar de ciclones, inundações, cheias, mas também aquela situação de destruição de bens através das manifestações pós-eleitorais. Entretanto, há um orçamento que foi aprovado e eu queria saudar e encorajar que é assim mesmo, porque nós precisamos essas infraestruturas. Hoje em dia, há sítios que precisam de esquadras, já foram destruídas. Hoje em dia, mesmo os armazéns de medicamentos foram queimados, foram destruídos e estamos numa situação muito complicada. Então, eu queria encorajar o governo para que continue trazer essas soluções, embora são pequenas, há muitas outras necessidades que o país enfrenta, mas pelo menos isso que já está nas mãos. Se com pouco tu não podes agradecer, é que mesmo com muito nunca agradecerás. Obrigado. Relativamente à questão dos imigrantes na África do Sul, que vão ser deportados provavelmente para os respectivos países de origem, eu acho que é uma decisão provavelmente não reversível. É que os imigrantes em qualquer parte do mundo, os ilegais, são aqueles que criam tantos problemas. Porque não só podemos olhar aqui a questão de ocupar oportunidades de emprego, mas também podemos analisar a questão de segurança do próprio país. Muitos deles são aqueles que se envolvem
em negócios ilícitos, incluindo drogas, assassinatos, assaltos, etc. Na maioria dos casos, são esses ilegais, mesmo aqui no nosso país. Eu não tenho dúvidas que, por exemplo, a situação que está acontecendo em Tanzânia, não, em Cabo Delgado, sejam moçambicanos propriamente ditos, etc., mas também que provavelmente devem ser indivíduos provenientes de muitos países fora, por aí fora, ilegalmente no nosso país. Já o acompanhei uma das vezes que algum caminhão teria sido detectado na zona de Nampula e a caminho para Cabo Delgado. Pessoas ilegais. Então, são essas pessoas que criam distúrbios em muitos países do mundo. Não é por acaso que, por exemplo, nos próprios Estados Unidos, o próprio Estados Unidos também está a lutar contra a imigração ilegal no seu território. Entretanto, aqui, a única coisa que eu posso também comentar é que vai trazer consigo algumas consequências nas relações diplomáticas entre países. Porque nesse processo, geralmente, há muitas falhas que têm sido cometidas. Confundem pessoas ilegais com legais, pessoas porque têm um poder financeiro ou laboral, cria condições disto, aquilo, mas porque é estrangeiro, então esse indivíduo é deportado para o seu país. Entretanto, eu acho que se o governo da África do Sul quer implementar isso, tem que esperar também algumas reações, não reações positivas em alguns países. Nós, como moçambicanos, a nossa diplomacia é silenciosa. Provavelmente podemos não ser assim, mas há outros países que podem reagir de forma muito negativa. E, aliás, já acompanhamos agora alguns países da nossa região e outra região da parte ocidental já mandaram encerramento de coisas, de relações diplomáticas, missões diplomáticas dos seus países. Foram mandados de volta, expulsos, inclusive alguns diplomatas, etc., alguns sul-africanos que residiam em alguns países da África Austral e não só. Então, quer dizer, o que é que eu aqui quero dizer? Quero dizer que isso pode não trazer uma grande vantagem para a África do Sul, pode não trazer uma grande vantagem para a África do Sul. Poderá criar mais inimizades, olhando que a África do Sul, sua independência foi graças a muitos países da África Austral. Esses países cederam uma parte do seu território para a preparação do ANC, etc. Mas agora a ANC não tem voz muito ativa na África do Sul, por causa da situação eleitoral que aconteceu há bem pouco tempo. Então, esse aspecto, eu penso que os sul-africanos devem estar minimamente preparados de receber situações, me parece, que não vão ser muito boas. Obrigado. Muitíssimo obrigado, magnífico reitor. Passamos então a palavra para si, caríssimo Orlando. Muito boa noite. Tem um espaço, obviamente, para a apresentação dos pontos prévios, mas não vamos deixar de lado aquilo que é o tema central desta edição do debate político, não é por acaso o que é o primeiro. Não que os outros não sejam importantes, mas este afeta de forma direta milhares de famílias que têm os cerca de 350 mil moçambicanos na vizinha África do Sul. Pelo menos este é o número que o governo dá. Não se sabe até o momento qual é o número exato. Mas olhando, Orlando, para a questão da responsabilidade do Estado, o que o governo moçambicano tem feito para proteger os seus cidadãos moçambicanos na República Sul-Africana e negociar com a Petróleo para encontrar alternativas que não sejam a deportação? Muito boa noite ao Dr. Mulungu, boa noite ao professor Pangaia, boa noite ao magnífico reitor, boa noite telespectadores, boa noite a Tbilisi e boa noite aos que nos acompanham através do Facebook, YouTube e outras plataformas digitais. Tenho duas questões prévias. A primeira questão é saudar esta audiência de quarta-feira que o movimento Moçambique Primeiro teve com Sua Excelência Presidente da República, na Presidência da República, para a questão de consolidação naquilo que é o objetivo da existência destes movimentos, que é na reconciliação, paz e transformação para todos os moçambicanos.
Vimos que nos últimos ataques, falamos de manifestações e também questões das inundações e a vida em si, a sua complexidade social, permitiu com que esse movimento tivesse uma visão para trazer também abordagem interreligiosa, que é a unificação das diferenças entre sociedades, diferenças entre seres humanos em si, e que apesar dessas diferenças, temos que olhar Moçambique em primeiro lugar e trazer-se aí a questão da solução possível, que fora do diálogo em si, há que cada moçambicano ter o seu esforço para que a paz deve ser mantida. E estas, muitas vezes, diferenças, têm visto que as diferenças étnicas, religiosas, em algum momento, é que colidem em massa para que a paz, seja em Moçambique, na África, no mundo inteiro, entrar em colapso. Então, este movimento foi, mais uma vez, saudável e trazer alguns aspectos que devem ser chaves para que a paz seja ela consolidada. E isto significa que são vários movimentos, fora de Moçambique primeiro, que também estão evidenciando esforços para que a paz torne-se efetiva. Estamos a falar que Moçambique já vem lá há muitos anos falar sobre a paz, diálogo sobre a paz, e que em algum momento não há aqui o diálogo efetivo, ela sempre há uma questão de se retroceder e a questão também de rompimento disto. Então há um despertar na parte dos religiosos, de diferentes denominações, falo ecumênicas, interministeriais, independentes e tal, que tem essa visão para a construção da paz. É que saudar e dar a força com que este movimento continue a trabalhar para que a paz torne-se uma realidade. A segunda questão tem a ver com, acompanhamos há dias a questão do coordenador financeiro do Anamola, que foi visitado na madrugada de antes de ontem, na residência dele, por humilhantes desconhecidos e que perpetravam ele ter a vida. Com sorte, ele veio a gritar e houve pronta a intervenção dos vizinhos e estes puseram-se em fuga. E isto coloca em causa a questão da liberdade em que a pessoa tem de aceder ao seu partido político e que a nossa Constituição da República, no seu artigo 53, infere sobre a questão da adesão de um partido político que é voluntário e que também deriva da liberdade de cada cidadão. Isso significa que a pessoa pode associar-se a qualquer que seja partido político, desde que os ideais que estão naquela organização político partidário se identificam com a causa dele. E isto é livre. Não há necessidade de que cada um tenha que ser perseguido porque está no partido A, Y, Z. E isto coloca a questão da precisão na segurança dos cidadãos, porque a própria Constituição da República infere que todo o cidadão tem direito à segurança. É livre, tem a questão da liberdade, escolha, etc, etc. Então, se essas coisas todas, esses direitos todos, são postos em causa em detrimento de uma escolha de outro tipo de partido político, aqui nós podemos assumir que o nosso Estado, sendo democrático, não se assume a questão das diferenças, opiniões ou ideológicas, que estas ideologias é que constituem um Estado de direito democrático. Falamos que cada cidadão pode escolher a sua filiação partidária, pode manifestar ou escolher aonde deve se associar, porque o nosso Estado é democrático. E é por causa disso que as ideologias são diferentes que constroem-se um Estado de direito democrático. Então, e esta visibilidade torna-se quase impossível, porque somos a acompanhar a nível nacional, sempre há acompanhamentos de mortes de jovens que estão em partidos de oposição. E isto não pode ser uma coisa normal. Há que despertar ao todo o povo moçambicano sobre esta pandemia que está a assolar o povo, porque aquele jovem ou esses jovens que são assassinados sem nenhuma explicação, são pais de famílias, são esposos, têm família para cuidar, têm agregado familiar para cuidar e têm futuros filhos para cuidar, para que o nosso país espere dessas crianças uma criança educada, com uma educação aceite e a sua aceitação na sociedade. Mas vamos a ver essas situações todas, aquilo que tem sido discurso do Socialista Presidente da República sobre a questão da livre circulação, da escolha partidária, não pode ser um motivo que alguém está no outro partido e desse por acaso a sua integridade. Então, eu acho que é necessidade que o chefe do Estado tenha uma reunião exclusiva, extraordinária, com o Ministério do Interior, o Comandante-Geral, com o Ministro da Defesa, para ver a questão da segurança. A segurança pode olhar somente terrorismo. A segurança urbana está em causa, porque essas matanças são frequentes, essas ameaças são frequentes. E isso não pode acontecer num Estado em que
estamos a lutar para a manutenção da paz e, outro lado, estamos a ver famílias chorar. Até que ponto nós podemos ter um Estado com segurança aceite? Hoje em dia, alguém está montando oposição, não sabe se no dia seguinte terá que acordar com vida o seguro. Não, já não há segurança. Isto não pode acontecer porque coloca em causa a integridade do nosso Estado, aquilo que nós falamos de Estado de Direito Democrático, onde as leis permanecem para todos e que a lei está em cima de todos nós. Então, isso é preciso com que seja algo que nos preocupemos. Hoje está com o vizinho, amanhã estará com outro, estará conosco, estará com outros. Então, isto vai nascer a questão da vingança, do ódio. E nós não queremos isso no nosso país. Há que respeitar as filiações partidárias, respeitar cada um que faz dentro do país, desde que a lei é clara. Desde que seja um partido paramilitar ou armado, uma ação paramilitar ou armado. Isto a lei não aceita. Mas se alguém está ali normalmente usando as leis, usando o conhecimento e tal, é normal. Isso desperta. Só vamos ter um país a crescer quando nós temos pessoas que pensam diferente. Quando o país pensa da mesma forma, então este país há um problema sério de crescimento, há um problema sério de despertar, há um problema sério para o desenvolvimento. Porque são as diferentes opiniões, visões que acrescem o nosso Estado de Direito Democrático. Muito bem. Indo concretamente para a sua questão, o ponto de debate, que é esta situação de moçambicanos que estão na África do Sul, que neste momento alega-se a sua estadia lá ilegal e há esta situação para ser deportado para Moçambique. São por aí 300 tal, mais de 300 tal mil moçambicanos. Isto coloca vários pontos de questionamentos. Se o nosso uma das questões é mesmo o que o governo tem feito para proteger os moçambicanos que estão lá. Exato, ia chegar aí. E isso significa que o nosso chefe de Estado esteve há pouco tempo na África do Sul, fez uma visita de cortesia, de renovação de relações diplomáticas entre os países. Creio que, claro que não foi esse o ponto, mas creio que no longo do debate ele teria tocado. Significa que com essa conversa que teve com o chefe de Estado da África do Sul, terão tocado mais ou menos sobre a questão para aquele senhor irmãos. Ligar para aquela pessoa da E eu acho que da o tratamento diplomático que deve acontecer para seria urgente que já para que à essa espera situação não torne-se um problema. Nós em África tivemos mais de 500 anos de escravidão entre nós como moçambicanos, como africanos também e outras etnias. Então, neste momento, era um momento de consolidação, de paz, de segurança entre moçambicanos, aliás, não só entre africanos, procurando uma via alternativa que não possa expulsar um africano de outro país africano. Se estão lá, são imigrantes, o que deve acontecer para que esta situação de imigração ilegal, assim supostamente dita, deve ser precavida, deve haver uma solução emergente em vez de expulsar os moçambicanos lá porque estão arranjando um emprego. Estão lá por uma justa causa. Eu duvido muito que um moçambicano tenha que se emigrar para ir roubar, para ir assaltar, para estuprar, para qualquer coisa do gênero. Eu acho que há situações que devem ser bem estudadas para evitar conflitos entre países. E uma delas, o momento oportuno é este aqui, que deve haver uma conversão diplomática. Se são imigrantes, o que tem que acontecer para que essas coisas, para que essa situação da sua dela é ilegal, torne-se legal? Deveria haver uma viabilidade diplomática, que é tornar-se esse cidadão não imigrante, tornar-se cidadão não ilegal naquele país, se bem que isso existe. E nessa situação toda, como aqui aferia o magnífico reitor, há aproveitamentos. Aproveitamentos esses que, em algum momento, tem lá um estrangeiro que, por sua vez, está a prestar trabalho social, que é empregabilidade, seja ele estrangeiro por muitos longos anos na África do Sul, e que é muito pequena nação. E mesmo esses concidadãos que hoje terão que ser retirados à força de 30 dias para voltar a Moçambique, são muitos para aquele país, porque eles trabalham, garantem alguns impostos naquele país, e isto significa que eles não foram lá para roubar. Não é possível 300 mil cidadãos moçambicanos na África do Sul, todos foram lá para roubar. A questão da estadia ilegal, talvez, pode supor-se que a renovação da documentação, isso é normal, mas estar todos os anos lá, enquanto não está documentado, pairam minhas dúvidas. A renovação da documentação, sim, é claro, isso acontece, de leis de cada um,
que não possa levar essa documentação, também isto acontece. Eu creio que Moçambique é o momento, nas relações diplomáticas que nós temos com a África do Sul, podem sentar à mesa, discutir possíveis soluções. Quais podem ser as possíveis soluções? A negociação do tempo da diversidade da documentação de cada moçambicano que está na lista para ser deportado, ver se é legal ou não é legal. Qual é o impacto social sobre isto? É a conversa da irmandade entre esses dois países. Porque a partir do momento que este número de 300 e tal mil será deportado da força para Moçambique, pode haver aqui uma vingança por parte do Moçambique contra os sul-africanos que estão aqui em Moçambique. E não é isso que nós queremos hoje em dia. Estamos a falar de paz. Estamos a falar de países africanos que devem estar unidos para que essas gerações aqui sintam o calor de estar num ambiente tranquilo e seguro, como africanos. E isso nós necessitamos, precisamos. Os nossos países hoje em dia, principalmente para Moçambique, está em via de desenvolvimento, está praticamente atrasado por diversas situações. Falamos das guerras de 6 anos, guerra contra o colonialismo, diversas manifestações, são climas, são fenômenos naturais, né? Essas todas situações sociais colocaram em causa o retrocesso do crescimento rápido de Moçambique. E neste momento temos oportunidades ímpares, quais? De manter-nos com esses países vizinhos amigos ou filiados assim diplomaticamente, mantemos a nossa forma de ver coeso, sem que haja rupturas. A ruptura, ela vai colocar em causa as vinganças, porque a partir do momento que há haverá esta limitação, o tempo curto, 30 dias, Moçambique também pode, na sua vez, pegar a parte sensível da África do Sul e colocar limites. Começamos a ter 2 países africanos que estão em divergência e que está talvez também com situações de guerra indeterminável. E não é isso que nós queremos. Nós vimos sempre que houve um esforço desde a era do Samora Machel, Nelson Mandela, o nosso Chissano, Guebuza, a manter-se este equilíbrio diplomático e manter uma amizade do coeso. E isto deve permanecer. Então nós não podemos olhar isso como uma situação que vai passar. Há um momento sim que o governo moçambicano deve pôr mão na consciência, fazer o possível com que esta situação não torne-se uma situação de guerra, mas de um tratamento diplomático. Fazer-se um rastreamento de 300 moçambicanos, renovou a sua documentação, que o Moçambique faça esforço para a sua renovação, que está legalmente, possa fazer a questão da sua legalização, estando cá e volte à África do Sul legal, mas não usando essa força. Significa que há uma comissão que o governo moçambicano deve fazer e enviar para a África do Sul. Sentar com esse todo moçambicano que foi, terá o seu nome lá, que será deportado, e discutir qual é a sua documentação, qual é o seu possível requisito de legalização naquele país, e o Moçambique, por sua vez, dar possíveis soluções, que é a legalização e depois uma comunicação diplomática com a África do Sul e a estadia, se é para ser deportado de uma boa forma, vote, legalize e retorne-se para a África do Sul, porque aqui a questão da irmandade não vai findar porque eles foram deportados, mas haverá aqui a ruptura social, confiança, desequilíbrio, tal, porque a partir do momento agora estamos a ouvir, cada moçambicano tira a sua opinião. Se na tua casa tens um cidadão ali na tua casa, por exemplo, e este por sua vez é sul-africano, e este moçambicano que está a ser ocupado, pode haver outro tipo de vingança. Então não é isso que nós queremos um clima suave, de segurança, de harmonia entre nós como africanos e em particular como moçambicanos, estamos coesos sobre este nível de coisa. Nós sabemos que Moçambique é um dos exemplos que sabe comunicar, dialogar, para conversar, para trazer algumas soluções possíveis nessas diferenciações. Muito bem, muitíssimo obrigado, caríssimo Orlando. Passo então para si, professor Pangaia. Professor Pangaia, enquanto por um lado se pretende saber o que o governo está a fazer ou vai fazer para proteger os moçambicanos que se encontram na República Sul-Africana, do outro, já da sua parte, a intenção mesmo é saber se o governo tem um plano para absorver todos estes 350 mil moçambicanos, pelo menos segundo os dados já divulgados pelo Estado moçambicano, no mercado de trabalho, considerando que o mesmo mercado já está sob pressão. Muito boa noite. Boa noite para si, boa noite, colegas do painel, boa noite, telespectadores. É triste o cenário quanto os nossos concidadãos
estão a passar na África do Sul. Quem sabe? Não existe e não existirá com este governo um plano que possa efetivamente garantir a reintegração dos concidadãos que estão neste momento na África do Sul, pelo desempenho atual que nós estamos já a poder constatar. Tenho um ponto prévio relacionado com as 2 aeronaves novas que a nossa companhia aérea, Linhas Aéreas de Moçambique, comprou, e essas aeronaves estão neste momento na África do Sul há 6 meses parqueados lá. A desculpa que o presidente do Conselho de Administração dos Caminhos de Ferro de Moçambique colocou na altura foi de que aquelas aeronaves recém-adquiridas estariam na África do Sul para a pintura, neste caso simbolizando a própria companhia. Mas, no entanto, em face desse período demorado de mais de 6 meses na África do Sul, já houve alguns jornalistas que procuraram perceber exatamente o que está acontecendo com aquelas aeronaves. Foi-se perceber que, afinal de contas, essas aeronaves trazem avarias e que, neste momento, está-se à procura de algumas peças que não se encontram no mercado, e razão pela qual as aeronaves ainda estão lá. Há óleos que deviam ter aquelas aeronaves que não possuem, ou um óleo específico que também está neste momento a ser procurado para o efeito. Essas 2 aeronaves estão os 6 meses que ficaram, aliás, mensalmente, as 2 aeronaves pelo parqueamento estão a gastar cerca de 6 milhões de meticais, nesse caso, nos bolsos da nossa companhia LAM. Isso só em termos de parqueamento, sem contar com a reparação das referidas aeronaves. Esse esbanjamento que está a ocorrer mais uma vez na nossa companhia aérea, depois daquela aeronave, daquele Boeing que ficou 1 ano parqueado aqui no aeroporto de Maputo, que gastou tanto dinheiro e que depois foi devolvido sem que ele tivesse feito nenhuma atividade. Há um esbanjamento brutal dos nossos recursos e, infelizmente, dia após dia isso vai acontecer. O governo é chamado a poder reagir sobre essa pesquisa, essa investigação que o jornalista da SOICO trouxe nos últimos dias. Ainda hoje estava isso a falar sobre essa questão, para que possa reagir. Afinal de contas, o que está acontecendo? Esses valores que está-se a pagar pelo parqueamento dessas aeronaves provavelmente serviriam igualmente de poder usar para outras despesas das próprias linhas aéreas de Moçambique. É triste o que está acontecendo. Relacionado com a questão dos nossos concidadãos na África do Sul, já há governos que amam os seus concidadãos, como é o caso de Gana, que ainda ontem acabou mandando aeronaves para a África do Sul para poder, e levou de volta 300 concidadãos 300 cidadãos do Ghana. O governo ainda está a lutar para poder reintegrar os outros, que são num total de 800 que estão lá. Então, estamos a ver aqui governos interessados, aliás, com paixão do seu próprio concidadão. Dos 300 que ontem foram repatriados, 15 a 30 deles, o governo do Ghana teve que intervir na justiça porque esses aqui estavam presos, estavam detidos. Mas mesmo assim, o governo de Ghana conseguiu tratar de todos os procedimentos junto da autoridade judiciária da África do Sul e conseguiu libertá-los e levá-lo para a terra natal. E esse governo, igualmente, está neste momento a trabalhar para a integração desses. E disseram de que já teriam encontrado alternativa para poder reintegrar a esses cidadãos que uns foram ontem, no número de 300, que foram ontem repatriados pelo próprio Ghana, e outros estão neste momento por questões jurídicas da África do Sul. A África do Sul diz que precisa ainda de fazer check-up daqueles outros que
que estão para voltar, porque alguns deles podem estar com um cadastro ou com um processo a responder em tribunais. Por conseguinte, Gana não pode levar aqueles outros antes que faça essa checagem. O que nós estamos a observar no nosso governo? O nosso governo está em um silêncio. No entanto, quando se vai na fronteira de Ressano, vai encontrar por dia mais ou menos cerca de 200 pessoas a poder entrar para o país. Maioritariamente vão para a província de Gaza. Gaza, onde foi fustigada pelas cheias do presente ano, e muitos deles, até que foram afetados, ainda não foram reintegrados, foram expulsos nos bairros de reassentamento, nos bairros de acomodação que o governo estava a ter, foram fechados sem que tivesse criado condições para aquela população. E hoje essas populações estão numa situação difícil. Para quem possa acompanhar, que viaja pelo Gaza, vai encontrar várias famílias debaixo das tendas de plástico e sem mínimas condições de sobrevivência. Agora vai se adicionar a esses concidadãos que estão a sair da África do Sul, deixando todos os seus afazeres. Nas declarações que eles dão, aqueles ali chegam na calada da noite, batem porta, mandam tirar, fecham a casa e eles ficam aí no relento e, por conseguinte, vêm, procuram todos os meios para poder voltar à pátria. Mas, no entanto, o governo moçambicano continua a dizer que os moçambicanos não estão a ser afetados por aquele cenário. Vão na fronteira da Ressano Garcia. Vejam como os moçambicanos estão a voltar da África do Sul para cá. Alguns deles sem algo na mão, telefones, dinheiro, casa, tudo deixaram lá. Estão a entrar no país sem nada. Mas, no entanto, o que está a acontecer com o governo moçambicano? O governo moçambicano deve, neste momento, vendo essa experiência do Ghana, que está a valorizar o seu cidadão, fretar aviões para poder ir levar 300 cidadãos seus. E nosso país, aqui perto, nem consegue mandar autocarro para poder coisa. E mesmo esses que vêm aqui pelos seus próprios meios são recebidos e reintegrados. Cada um, de que maneira estão a viver? É exortado o governo neste momento para ir à província de Gaza, para poder rever, primeiro, aquela questão daqueles que foram afetados pelas cheias, que neste momento estão a passar piores momentos. E depois temos essa população que está a sair da África do Sul, entrar no Moçambique, que maioritariamente são de Gaza, precisam de poder criar mínimas condições para aquelas pessoas, como cidadãos, e não só como um país onde existe um governo que se jurou poder servir ao seu próprio povo. Não só Gaza, estamos a falar de Gaza por ser uma província que muito mais está sendo afetada neste momento. Mas há outros cidadãos que vão nas outras províncias, sem nada. Então é preciso que o governo repense sobre isso. Esse silêncio não está a dar e parece estar a ser conivente dessas políticas. Quais são as desculpas que aqueles dois movimentos, temos esse movimento, a Operação Dudula e essa Operação Marcha, cada um deles, primeiro, estão a se assegurar na questão da economia, porque mais de 33% de jovens estão desempregados. E a desculpa é que o desemprego advém pelo fato dos estrangeiros estarem a poder ocupar os seus lugares. Outra questão é a questão dos fracos serviços sociais, hospital, escola, habitação. E dizem que os estrangeiros são eles que estão a superlotar os hospitais. E, por conseguinte, não podem estar a servir deles. Razão pela qual estão nos hospitais para poder impedir o atendimento dos estrangeiros. E os moçambicanos na África do Sul são a maioria. Então essas situações todas que estão a decorrer na África. Outra questão, a terceira, neste caso, são movimentos políticos que igualmente estão a surgir em face disso, e até alguns líderes sul-africanos já estão a apoiar a esse movimento,
como aquele rei do Zulu, igualmente ele disse que os estrangeiros deveriam abandonar o país. Tivemos há pouco tempo o ministro da Defesa da África do Sul também a dizer que os estrangeiros estão a roubar emprego dos jovens sul-africanos. E ele disse que era importante que todos os estrangeiros voltem para os seus países e falar com os seus governos para, ou eles mesmos, organizarem os seus próprios países. O África do Sul não deve ser um covil que recebe a todos os africanos para poder lá estar. E lançou um apelo aos governos, aos líderes africanos, para que eles possam organizar os seus países, garantir com que não haja maior imigrações para a fuga de condições possam lá existir. E até aí tem alguma razão. Cada um dos governos, cada um dos líderes africanos deveria refletir por que razão em que o seu povo está a fugir para outro país. Não se questiona, por exemplo, Moçambique. Veja só as estatísticas que se mostrou no período das festas de 2023 e 2024. Cerca de 11.200 moçambicanos entraram para Moçambique e vir gozar férias e voltar depois. E os números que se dizem aqui de 300 e tal não constituem verdade. O próprio governo sul-africano está a falar entre 500 a 700 mil. Mas, no entanto, existe mais de 600 mil imigrantes ilegais na África do Sul. Então, o nosso consulado na África do Sul só está a passear a sua classe, não conhece a realidade dos moçambicanos existentes lá, estão lá e dão declarações falsiosas ao Presidente da República, ao governo moçambicano, e quando, na verdade, não estão a trabalhar absolutamente nada. Vimos naquele representante dos imigrantes moçambicanos lá a dizer que, olha, mesmo quando um imigrante moçambicano vai lá no consulado, encontra aquilo, as portas estão abertas, mas não está lá ninguém. Estão a fazer o quê? É nesse contexto em que esse governo deve procurar forma de poder valorizar o seu cidadão. Siga o exemplo de Ghana. Igualmente, Nigéria está a fazer o mesmo. Nigéria já declarou agora, de que, olha, eles vão levar os seus cidadãos para a Nigéria e as empresas dos sul-africanos na Nigéria vão ser entregues a esses nigerianos que vão ser retirados da África do Sul para a Nigéria. Agora, isso o que vai acontecer nesse caso? É algo que dificilmente vamos poder coisa. Mas mais à frente nós podemos também buscar os fatores externos que eventualmente possam estar por detrás dessas situações, que também aqui no país também ela existe. Só para não monopolizar o tempo, e poderemos falar sobre isso. Muito bem, obrigado. Obrigado, professor Pangaia. Passo então a palavra para si, caríssimo Mulungu. Bem, Mulungu, um dos princípios da SADC é justamente a questão da livre circulação de pessoas, não apenas nos países nos quais estão, mas em toda a área, mesmo o que contempla a SADC. Será que esta nova ação, este novo anúncio, contraria este princípio de circulação livre de pessoas? Mas uma outra pergunta, que posição é que deve assumir Moçambique nesta situação? Muito boa noite. Boa noite a si, Belice, aos meus colegas de painel, ao Dr. Pangaia, o magnífico reitor, e também ao Dr. Orlando José. A saudação em especial estende-se para quem nos acompanha a partir de casa, onde estiver, e que de facto tenha a possibilidade de acompanhar a informação na íntegra. Bem, em jeito de ponto prévio, queria falar aqui do memorando entre a PNUD, é uma colaboração entre a PNUD e a Autoridade Tributária Moçambicana, na qual a PNUD vai capacitar alguns agentes da autoridade tributária no quesito de uma fiscalização muito mais agressiva. Nós observamos a nível interno que o Estado não tem ainda uma boa capacidade de arrecadação fiscal, então é preciso que haja um robustecimento desta rede de modo a garantir que o Estado tenha de facto uma capacidade de arrecadar estas receitas, que são muito importantes para aquilo que é de facto
a própria sobrevivência, o seu dia a dia, ou o dia a dia do próprio Estado. Daí que, de facto, vai se criar aqui uma espécie de inspetores de taxas sem fronteiras, algo que é muito importante, pois precisa-se garantir cada vez mais a questão da soberania fiscal. É muito importante porque Moçambique, nos últimos tempos, tem caído nessa questão de estar na lista cinzenta do Gavi, que é o grupo que é um grupo internacional que controla o sistema financeiro, mas também estivemos numa espécie de blacklist por parte da União Europeia. Então, em parte, o nosso sistema financeiro ainda tem enormes desafios e é, de facto, nesta vertente de querer responder a estes desafios que a autoridade tributária, junto da PNUD, tentam encontrar daqui uma forma de garantir com que a fiscalização, ela, de facto, funcione de uma forma em que beneficie o próprio Estado e, consequentemente, ao povo moçambicano. Pois é preciso combater as redes econômicas privilegiadas que historicamente beneficiaram-se das fragilidades do sistema financeiro moçambicano. Ou seja, nós tivemos sempre uma elite econômica que beneficiou-se destas fragilidades fiscais em Moçambique. Então é preciso que haja aqui, para já, uma equipe que possa trazer resultados e que possa fazer com que estas redes também sejam desmanteladas, de modo a que Moçambique tenha uma situação fiscal funcional e não, de facto, sequestrada por determinados grupos que pensam que têm o poder de facto, controlar o Estado moçambicano. Então, eu creio que estão de parabéns à própria PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e a Autoridade Tributária Moçambicana. Bem, quanto à sua questão, eu creio que há várias violações do direito internacional, principalmente, e depois daquilo que é a Carta da União Africana, e depois vamos descendo, obviamente, para a nível regional, que é na própria SADC, na qual está contextualizado e localizado a sua questão. Porque a questão da livre circulação de bens, serviços e pessoas a nível das próprias fronteiras, é verdade que não foi consolidada naquilo que era a previsão da própria SADC. Porque houve muitos desafios e nestes desafios, de facto, o Estado queria sofrer muita pressão do ponto de vista econômico, era a África do Sul, por causa da sua capacidade em termos de oportunidades. Então, nesta questão de livre circulação de bens, serviços e pessoas, seria o Estado que se sacrificaria regionalmente nesta senda. Daí que houve, de facto, aqui uma paralisia sob o ponto de vista de avanço para garantir, de facto, a efetividade deste ponto que está na agenda da própria SADC, porque também falava-se da questão da moeda única e a África do Sul era o Estado apontado que tem a moeda mais forte para poder garantir isto. Mas hoje, nesta onda de xenofobia, é preciso que nós tenhamos esta atenção e olhar para a SADC e principalmente questionar aquilo que é a sua capacidade de intervir em momentos do género, porque parece-me que a SADC está a fazer o seu trabalho, mas não está de facto a trazer respostas pontuais a este problema que perdura há mais de uma década dentro do Estado sul-africano. Ou seja, depois do apartheid, houve um momento de calmia dentro da própria África do Sul, mas com o tempo verificou-se aqui o surgimento de movimentos que, de facto, pretendiam ou pretendem remover todos os estrangeiros dentro da África do Sul. Este movimento foi designado de xenofobia. E hoje temos operações como o Dudula e temos esse March e o movimento March é claro naquilo que é, de facto, o seu ideal. O seu ideal é que, de facto, não quer estrangeiros ilegais dentro da própria África do Sul. Mas essa vertente de não querer estrangeiros ilegais dentro da África do Sul, ela cai por terra. O argumento cai por terra quando nós observamos aquilo que, de facto, foi o fenômeno na cidade do Cabo ou em Cape Town, onde numa escola os alunos sul-africanos, de
de facto fizeram uma rebelião contra alunos estrangeiros. Ou seja, já estamos a falar de um público em que não está diretamente ligada a atividades econômicas. Então começa a se questionar de facto qual é o principal objetivo desses movimentos que temos verificado na África do Sul. O outro, porém, é que parece haver dentro da África do Sul uma substituição daquilo que é o papel da própria polícia em exigir a documentação dos cidadãos ou dos cidadãos estrangeiros dentro da África do Sul. Ou seja, os agentes da operação do Dula e deste movimento March, eles também cobram aos cidadãos a sua documentação. E dependendo daquilo que é a sua interação, não importa se o cidadão está de facto legalmente dentro da própria África do Sul ou ilegal, eles de facto tomam uma medida que é de facto expulsar este cidadão. Então estamos numa complexidade do seu ponto de vista de ações, e estas complexidades deviam de facto fazer com que a própria SADC, numa assembleia extraordinária, reunisse e tomasse medidas importantes para, de facto, fazer aqui uma espécie de pressão ao governo sul-africano. Porque numa primeira fase, quando nós tivemos o presidente da República, Daniel Francisco Chapo, em visita àquele país a convite do presidente Cyril Ramaphosa, percebeu-se que de facto havia movimentos, mas um pouco fora do controle daquilo que era a mão governamental. Mas hoje, se nós pegarmos os discursos dos ministros, tanto da Educação e da Ministra da Defesa, nós percebemos que a África do Sul, de facto, há uma conivência, do ponto de vista daquilo que é a movimentação desses grupos e também o posicionamento das autoridades. Daí que surge aqui a possibilidade de haver elementos fundamentais para poder, de facto, criar aqui uma pressão através da SADC e através das relações bilaterais dos próprios Estados. Ou seja, a diplomacia, neste momento, não pode ser uma diplomacia silenciosa, deve ser uma diplomacia muito próxima ao cidadão. Neste caso, cada país que tem o seu cidadão dentro da África do Sul precisa fazer com que este sinta que há uma mão do seu governo, o seu governo está preocupado de modo a trazê-lo à sua terra. Agora, Moçambique, que tem a maioria em termos de estrangeiros dentro da África do Sul, enfrenta um dilema muito complexo. É que boa parte dos estrangeiros moçambicanos que estão na África do Sul não são legais. E é difícil para um consulado e para várias outras entidades mapearem isso. Talvez em situações onde tivéssemos associações regionais ou distritais dentro da África do Sul, nesta possibilidade sim teríamos a capacidade de poder, de facto, localizar a todos os nossos irmãos dentro da África do Sul, mas tem-se verificado aqui que há outros que aqui em Moçambique nem sequer sua família reconhece ou sua residência, ou seja, são pessoas que chegaram à África do Sul bem antes da independência do Estado moçambicano, criaram as suas famílias, outros chegaram depois da independência, outros durante a Guerra dos 16 anos, ou seja, temos vários moçambicanos em períodos diferentes que foram se instalar na África do Sul. Os seus filhos, em algum momento, são sul-africanos porque foram nascidos naquela pátria, mas eles hoje são obrigados a, de facto, abandonar o país. Então, é preciso que a SADC encontre um elemento equilibrador para poder evitar este posicionamento que, em parte, era de um grupo social, mas hoje percebe-se que parece que há um apoio direto das autoridades sul-africanas, de modo a que amanhã não haja aqui, de facto, fissuras ou contendas entre a África do Sul e vários países a nível regional. Há esta verificação do posicionamento do Ghana, que é, de facto, remover os ganenses. É verdade que numa primeira fase tinha alocado uma tripulação que pudesse, de facto, buscar 300 ganenses, mas por causa dos demais que manifestaram vontade, acabou adiando e
poderá o prosseguir, é preciso entender que isto também faz parte de um jogo diplomático, de modo a que a África do Sul também encontre o nó de estrangulamento para poder o desfazer e garantir com que estes estrangeiros, de facto, estejam num ambiente estável, porque os países percebem que podem remover os seus cidadãos, mas dentro dos seus países, dos seus próprios países, terá uma pressão, porque há cidadãos lá que estão a fazer o seu trabalho, têm as suas empresas e tudo mais. Então vai-se criar aqui uma espécie de pressão e é preciso que haja muita cautela sob o ponto de vista de tratamento deste processo. Não pode-se agir com cabeças quentes, porque pode-se prejudicar boa parte das pessoas que estão lá a nível de promessas que poderão futuramente não ser cumpridas, porque alguns países não têm a capacidade. Alguns estão lá, têm um conhecimento que não é aplicável no seu país, porque, do ponto de vista industrial, não tem uma indústria muito próxima daquela que tem na África do Sul. Então, é preciso que a diplomacia faça o seu trabalho, a SADC convoque reuniões constantes, de modo a encontrar aqui um equilíbrio para poder responder a esse problema. Obrigado, professor Pangueira. Estou mesmo consigo, mas já sei que pretende comentar em relação ao primeiro tema, mas para permitir que haja uma melhor gestão do tempo, vamos também correr para o segundo. Tem que ver mesmo com a questão do governo que prepara a subida do preço do combustível para junho, como também em julho. Professor Pangueira, a 7 de maio de 2026, o governo aprovou um novo ajustamento dos preços dos combustíveis. Por exemplo, a gasolina a 93 meticais por litro e o gasóleo a 116 meticais por litro. Isto justificado pela guerra no Médio Oriente e também a subida do barril, isto é, para 118 dólares. E o gasóleo subiu cerca de 45%, mas havia um fundo de estabilização que estava estimado em 5,2 milhões de euros. Por que é que o governo não usou este mesmo fundo para garantir que não houvesse ou não haja então este ajustamento para estes 2 meses, junho e julho? Professor Pangueira, considerando que o custo de vida poderá subir, os transportes poderão então ameaçar também o agravamento da tarifa de transporte. Sim, antes de poder falar sobre esse ponto, eu pretendia poder ainda falar sobre o que está a acontecer com os nossos concidadãos na África do Sul. É absurdo que o governo ele não possa conhecer a movimentação dos seus concidadãos. Temos polícia de guarda-fronteira, temos as alfândegas, temos muito, mas não conhece quantos moçambicanos, na verdade, estão na África do Sul. Sobretudo por ser a maioria daqueles que são ditos indocumentados. A estatística sul-africana mostra entre 700 mil a 1 milhão de moçambicanos dentro da África do Sul. Destes, o governo está a falar apenas de 350 mil, entre várias coisas assim. Então, o que está a acontecer aqui é tal negligência de um país onde os seus cidadãos, eles se movimentam e ninguém sabe onde que eles estão. É a mesma forma que um pai não conhece o movimento dos seus filhos. Está dentro de uma família, um filho desaparece, nem sabe onde que está e nem lhe procura. E é exatamente isso que está acontecendo no nosso país. O país não pode, de alguma forma, dizer que não conhece exatamente quantos imigrantes que estão na África do Sul. Esses consulados deveriam estar diante dos moçambicanos de cada zona, porque a África do Sul é o país onde existe o maior número de consulados ao nível internacional. O país montou muitos consulados na África do Sul, mas esses consulados não têm capacidade de poder se juntar com a comunidade moçambicana em cada um dessas regiões onde estão os moçambicanos e, por conseguinte, até chegar ao ponto de estar a mentir, de falar muito menos da metade daquilo que eles conhecem da existência lá. Há pouco tempo, aqueles que são das tais associações dos moçambicanos, vieram apresentar números na televisão.
daqueles que estão lá. Mas o próprio consulado não se dirige a essas associações. E algumas dessas associações, inclusive, disse de que foram para os consulados para ver se colaboravam com ele, mas infelizmente o consulado pura simplesmente está aí a dizer que só pode trabalhar com cidadãos documentados. Não se questiona por que razão é que essa avalanche toda de moçambicanos que entram lá sem documentos, por que razão que estão lá sem documentos? Qual é o obstáculo? Por que os consulados não podem ajudar a esses moçambicanos indocumentados para poderem ser legais? Não fazem isso porque tudo isso mostra claramente essa questão de desrespeito com o seu próprio concidadão. Moçambique não pode e não deve continuar a poder agir desta maneira. Este governo deve valorizar o seu cidadão. Tenha vergonha com aquilo que está acontecendo com esses outros países. Veja, por exemplo, essa questão do coisa. Há um nigeriano ali que está há mais de 20 anos lá na África do Sul e tem uma empresa e que chegou lá, esse grupo ali procurou para apresentar a documentação, ele apresentou e depois questionaram onde que ele comprou aquele documento, porque na verdade aquele documento não podia ser ele como sendo estrangeiro, e porque os estrangeiros ali só podem estar aquele que tiver uma empresa que tenha um investimento de cerca de mais de 5 milhões de dólares, sei lá, qualquer coisa assim. E ele disse, olha, o meu negócio, ele era um tipo de coisa, de uma empresa de lava-jato, ou essas bombas de coisa. E disse que a minha empresa, ela neste momento abrega muitos sul-africanos e tem um investimento acima disto que a lei está a referir. Mesmo assim, deixa essa empresa vai ser para os sul-africanos. Estão a provocar os outros países, não é? Dentre outras coisas. Ok, em relação à questão da subida, a provável subida de combustíveis em junho, que é já para breve, primeiro vamos fazer a ligação do pronunciamento de Rogério Zandamela, o qual ele lançou culpa à crise de combustíveis no país, às gasolineiras, que diz muitas delas estão falidas. Mas já veio a reação das gasolineiras com relação a isto aí, rejeitando que as gasolineiras sejam exclusivamente culpadas pela carência de combustíveis no país. Eles alegaram o seguinte, mesmo aquelas gasolineiras que têm valores nos bancos, os bancos não estão a emitir garantias bancárias para que eles possam adquirir o combustível em divisa, porque houve uma inflação exorbitante do metical e, por conseguinte, versus carência de divisas no Banco de Moçambique. E nesse contexto também eles apresentam o problema de que a margem de lucro que o governo dá naquilo para chegar até ao consumidor é muito baixa e, por conseguinte, não lhe dá neste momento a possibilidade de poder comprar e manter a empresa. Efetivamente, pelo fato do governo ter estipulado uma margem de lucro extremamente baixa e que não permite que essas gasolineiras elas possam estar em pé e continuar a poder vender. Razão pela qual há uma greve silenciosa. Muitos deles dizem que já vão deixar de poder importar combustíveis, precisamente porque não há ganhos aqui. Não há uma margem que possa cobrir a questão de riscos. Porque aquilo que se estabeleceu lá pelo governo, a margem de lucro para poder ter, é muito baixa em relação a isso. Outra questão que as gasolineiras reagiram foi de que o próprio Estado moçambicano tem uma dívida elevada com as gasolineiras. E as empresas públicas de transporte, igualmente, têm uma dívida elevada com as gasolineiras. Não estão a pagar essa dívida. Mas, no entanto, para eles poderem ter dinheiro, o valor suficiente, o Estado moçambicano tinha que pagar essas dívidas que possui com essas empresas gasolineiras para que eles possam continuar a poder também importar coisas. Nem querem pagar dívidas que têm com as gasolineiras, mas, no entanto, estão a culpar que as gasolineiras estão na falência. Quem está a falir as gasolineiras? É o próprio Estado, que vai às bombas, assina contrato
para que os ministérios, não sei lá, e essas figuras ali que não podem comprar nada, que vão às bombas, vão encher os tanques de combustível com um contrato estabelecido pelo Estado de que vai pagar, mas depois não vai pagar. Neste momento, quem que está a falir as gasolineiras? É o próprio Estado. O Estado que pague a dívida que tem com as gasolineiras. Pare dessa questão de andar a mentir de que porque as empresas gasolineiras estão falidas. Quem faliu as gasolineiras? É o próprio Estado. Não é possível que as gasolineiras elas invistam nos contratos que se assinam, vão comprar combustível e abastecem várias viaturas do Ministério e várias figuras inúteis que vão conseguir encher os seus tanques para depois não pagar. Muito bem. É essa questão que está neste momento. E o que está neste momento no código? O que vai acontecer efetivamente é que muitas gasolineiras agora vão parar de abastecer, abandonar o negócio. E isso cada vez mais vai criar situações anômalas para o nosso país. Então é preciso que se veja de fato. Não há como efetivamente. Por que se pensa em poder efetivamente aumentar o preço do combustível em junho? Nós temos aqui essa taxa de câmbio administrativa que o Banco de Moçambique está a ter. Desde não sei lá quantos anos, o dólar está a cerca de 63, 64 até hoje. Mas aquela é uma taxa administrativa. Já vieram algumas figuras que questionaram isso, de que o valor real de poder haver câmbio metical dólar não é aquele. Já está muito acima. Mas, no entanto, porque se pretende enganosamente manter uma inflação estável do próprio metical, cria-se aquele cenário administrativo aí durante vários anos em que o dólar está estanque no mesmo lugar. Muito bem. Então o que está a acontecer aqui é que aquele valor que se coloca ali não é compatível com o câmbio, com o valor atual do dólar. Está muito acima. E isso também faz parte daquilo que está a incrementar essa situação do coisa. Então não sabemos para onde o governo está sendo levado por essas políticas monetárias enganosas que estão sendo praticadas pelo Banco de Moçambique, e eu acredito que isso aí só pode ser uma orientação do próprio governo a poder manter uma situação enganosa como aquela. Se calhar seja aquela razão que fez com que Rogério Zandamela tivesse que atrasar, não sei, muito tempo na reunião. Provavelmente estava aí em concertação com o governo para poder ver o que ele ia dizer lá. Até que os jornalistas andaram a reclamar ali, pelo fato dele ficar ali, e apareceu ali como um rei da selva, a poder criar situações daquela natureza, ameaçando todos e tudo. É preciso que se repense sobre o Banco de Moçambique, e é preciso que também pense em termos daquilo. Se é que a governação do Banco de Moçambique não está sendo influenciada pelo governo, então o governo repense noutras cabeças para dirigir o Banco de Moçambique. Muito bem, muitíssimo obrigado, professor Pangaia. Passamos então para, sim, Magnífico Reitor. Magnífico Reitor, com gasóleo a subir 45%, que medidas é que o mesmo governo tem para evitar uma nova inflação com impacto direto no preço dos alimentos, especialmente os básicos, e também no transporte? Muito obrigado, mas antes disso, há pessoas que fazem afirmações aqui, parece que são juízes. Temos os réus, já tem a Constituição, já tem a Bíblia que se usa no julgamento, mas sempre é muito bom manifestar um pouco de aquilo que se chama ouvir só de um lado. Você não pode tirar conclusões exaustivas de que do outro lado, desse lado, está 100% certo. Isso é muito perigoso. E isso, nós como analistas, estamos a sair fora da linha. Provavelmente porque temos algum conflito com alguém. Penso que não precisamos disso. Nós precisamos, na minha opinião, modesta opinião, termos nosso ponto de vista, nossa análise profunda, para que o cidadão que está em casa possa disso ter algum proveito. Não pegar tudo, não aproveitar nada. É muito triste isso acontecer. Eu iria fazer... Eu já vivi muitos anos fora do país.
já estive em Cuba, mais que 10 anos. Já fui quando era ainda União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e terminei lá depois da cisão da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mais que 15 anos. Eu não sei se todos que estamos aqui já vivemos alguma vez num país estrangeiro, que não seja viver em Tete, Chipamanina, onde, por exemplo. Por quê? Porque as missões diplomáticas, as funções das missões diplomáticas, é como na nossa casa. Eu, na minha casa, só conheço os meus familiares. Se um vizinho aparece, passa a viver ao meu lado, se ele me encontrou ali, não vem bater porta. Olha, vizinho, eu sou o novo vizinho desta zona. Eu não vou conhecer. Então, as missões diplomáticas têm isso. Nós, moçambicanos, isso já aconteceu ali na Argélia. Quem está lá é um outro dirigente que é embaixador, etc. As pessoas, quando saem de Moçambique, estudantes, mesmo os nossos estudantes, quando não são bolseiros, os nossos estudantes, quando não são bolseiros, quando são bolsas que os pais são que financiam, quando chegam ao destino, nem querem saber da embaixada. Agora, como seria possível alguém adivinhar que aqui há um mulungo, chegou um mulungo, aqui chegou um Gonçalves? Como é possível? Então, esses aspectos todos é uma demonstração absoluta de ignorância sobre processos migratórios, processos diplomáticos, o que acontece nos países. Não só Moçambique, aqui em Moçambique, nós temos muitas missões diplomáticas aqui. Se formos em qualquer embaixada, missão diplomática, se você for para lá perguntar quantos seus concidadãos estão aqui neste país chamado Moçambique, ele só vai lhe dizer o número que está das pessoas que entraram em Moçambique por vias legais e se apresentaram na embaixada. Ponto. Não vai conseguir, não vai lhe dizer, que ouviu dizer que Maracuena há angolanos, ou Maracuena há nigerianos, ou Maracuena há cubanos. Não vão dizer. Então, essas questões são muito sérias e eu penso que, de alguma maneira, vocês que conhecem o Dr. Mulungu, você conhece muito diplomacia. Ajude-nos aqui a perceber bem. Porque estamos a calejar, estamos a estragar o que o cidadão moçambicano podia saber, poderia tirar proveito. Relativamente à questão de combustíveis, é assim. Na verdade, nós, como Moçambique, nós não somos produtores de combustíveis. Nós, tudo em termos de combustíveis, nós importamos. Importamos em vários sítios, principalmente no Médio Oriente. Note quando começou a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, nós começamos aqui a ressentir um pouco. E lembro-me também que o embaixador da Federação Russa, numa conversa que teve num dos canais televisivos, ele oferecera, diz assim, nós temos combustível suficiente, podemos vender ao Moçambique ao preço da moeda nacional. Ponto. Mas nós poderíamos ter aproveitado, mas também não podíamos ter aproveitado por causa do conflito que existe no mundo entre a Rússia e as comunidades internacionais, ou a comunidade internacional, a União Europeia, Estados Unidos e por aí em diante. Então, era uma situação que, se nós tivéssemos optado por isso, provavelmente nós poderíamos ter sofrido alguma consequência. Graças a essa diplomacia deste país, não optamos por isso. E a situação que está a acontecer no Médio Oriente, sabe, o moçambicano é tão... Não sei se é inteligente ou não é inteligente. Alguns moçambicanos são inteligentes, mas outros é como esta madeira aqui, duro. Porque a questão
do Estreito Hormuz, a informação que está a circular na mente de muitos moçambicanos é falsa. Que apenas naquele estreito passa cerca de 20%. É falsa. Com 20%, se naquele estreito apenas passasse 20%, o mundo não estaria preocupado com questões da guerra do Médio Oriente. 20% do que é? Não são nada. Do todo do global, das transações em termos de combustíveis na região. Então, a realidade é mais que 35%, quase 40%. Por isso nós ressentimos. Mas por que nós estamos a dizer 20%? Porque o nosso padrão, o padrão de algumas pessoas, diz que não é nada aquilo, nós vamos atacar, entretanto são 10, 15, 20%. Não vão ressentir nada em nenhuma parte do mundo. Mas está aí. Logo, o dito é falso. Mas há quem defende aquilo. Entretanto, nós vamos ressentir isso até que algum dia a situação na zona do Médio Oriente se melhore, se recupere. Olha, tudo isso por quê? Por uma razão muito simples. A questão da supremacia de alguns Estados contra outros Estados. É aquilo que nós vimos há bem pouco tempo que aconteceu na Venezuela. É isso que vimos agora no Irão, que está a acontecer. É isso que vamos ver daqui a algum tempo em Cuba, etc, 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 etc. Então, a supremacia de alguns Estados queiram sobrepor contra outros Estados. Por quê? Porque tem. Daí que eu tenho certeza que as políticas fiscais internas, o atual preço de combustíveis pode não ser de forma definitiva. Poderá haver uma revisão em baixa nos próximos momentos, desde que a guerra se encontre algum equilíbrio e o país poderá fazer também algum equilíbrio em termos da revisão em baixa sobre os combustíveis. Aliás, não é a primeira vez que os combustíveis aumentaram. Já houve em momentos anteriores, o primeiro aumento foi um aumento brusco e depois de algum tempo houve revisões sobre os preços e essa revisão foi uma revisão em baixa e em baixa ficou estável até que chegamos em 2026 com esse aumento. Portanto, eu tenho certeza, não absoluta naturalmente, que tenho uma dúvida, mas tenho dúvida qual? De que esse preço vai manter isso até o final do ano ou vai se aumentar mais? Tenho muitas dúvidas, mas eu tenho mais confiança, deposito mais de confiança de que poderá haver uma revisão em baixa. Olha, desculpe, não, um minuto, é que o reitor referiu de alguns aspectos que eu preciso de dar resposta ao magnífico reitor, que se calhar até talvez dar alguma lição em relação a isso. É o seguinte... Dar lição a mim? Você tem que nascer para dar lição. Esse é o problema deste país. Não, eu sou de dizer. Não há ninguém que não pode receber... Você nunca pode me dar lição. Nunca na vida. Nunca. Não. Temos que cortar aqui. Você tem que pensar, nunca vai dar lição a um professor, você, com o grau que você tem. Não há de dar nunca. Dá sua opinião apenas. Não me dá nenhuma lição. Explica a pessoas ali que... Ok, eu vou procurar ver como vou dar lição ao reitor. Não. É o seguinte, eu estou a dizer o seguinte, que não pode haver um moçambicano na África do Sul sem que as autoridades moçambicanas saibam que temos tanta gente na África do Sul. Se não sabe, porque é incompetente. Não podemos aqui tentar buscar outros superfúgios de que não, porque alguém entrou lá, como é que o consulado vai saber? As fronteiras, quem controla as fronteiras? Como é que um cidadão sai de um país para o outro e depois não se sabe quem é? Agora vai me dizer também de que nós temos que nos contentar que o Estado moçambicano não saiba quantos moçambicanos estão aqui no país. Porque em todo lado está-se a nascer e não pode coisa. Que Estado é este aí?
Que Estado? Não pode acontecer, não podemos dar o aso a essa questão. As autoridades moçambicanas, elas devem ser responsáveis pelos seus. Não pode em nenhum momento dizer que não sabe quantos imigrantes estão dentro da África do Sul, porque muitos deles entram numa situação sem documentação. Não! Entra a pessoa, deixe documentação. Essa pessoa como que saiu de Moçambique para a África do Sul? Onde estão as autoridades das fronteiras? E lá na África do Sul existem nossos concidadãos que estão a receber mordomias para poder conviver com os moçambicanos lá. Não é para ficar nos gabinetes. Eles precisam de andar, precisam de fazer pesquisa, de poder perceber como é que os moçambicanos estão lá a viver. Não esperem que apenas venham no gabinete. Esses ali não estão aí para poder passear, não. Estão para cumprir uma determinada missão. Em relação à questão do coisa de ping-pong entre o Banco de Moçambique e as gasolineiras, não é porque nós ouvimos uma parte apenas. Rogério Zandamela, como governador do banco, apareceu no dia 25 de maio, Dia da África, que assinala-se esta semana, e assinou-se esta semana, e veio dizer isso, de que, olha, os bancos têm divisas. E o que está a acontecer é que as gasolineiras estão falidas. Não tem como adquirir divisas. E por sua vez, as gasolineiras vieram também desmentir isso. Dizer que não é verdade o que Zandamela está a dizer. Porque mesmo aqueles que têm valores nos bancos não estão a ceder divisas. Então, temos aqui uma contra... entre as duas posições, e é isso que nós estamos a colocar aqui perante a sociedade. Muito bem, professor. Então, é nesse contexto que o magnífico reitor aceita receber esta lição para poder efetivamente acompanhar aquilo que está agora. Essa questão, mesmo os nossos filhos mais pequenos, aqueles que não têm nada, podem nos dar uma lição a nós, os adultos. Um minuto só, deixa lá. É que essa questão aqui é isso, é exatamente isso que está acontecendo no governo hoje. Quem é aquele ali para poder me dar lição a mim, para educar a mim? Olha, todos nós temos ideias. Não há ninguém que sabe tudo. Por isso que o ser humano é um ser social. Ele não pode viver só, depende dos outros também. Então dizer que não, o grau acadêmico que você tem é inferior ao meu e você não pode me ensinar nada. Estamos a cometer erro. E esse governo, precisamente por essa questão, pelos estudantes que são formados na universidade onde o magnífico reitor está a dirigir, a ter esse tipo de ensinamento que aquele que tem um grau mais baixo não pode ensinar o outro. Isso aí, estamos a desvalorizar o conhecimento que qualquer um de nós deve ter. Então, é preciso que nós possamos ultrapassar isso. Muito obrigado. Eu já percebi que ele não sabe a palavra, o que ele queria dizer. Não é ensinar, entretanto. Esse é o problema. Não tem conceito. O problema é esse. Está a confundir os conceitos. O doutor Pangai pode dar as suas contribuições. Por exemplo, aqui estamos. Nós não estamos a ensinar a ninguém lá no... Eu estava a ensinar ao magnífico agora. Um minuto, só está bom. Então eu estou a dizer, você não é ninguém. Não é nada. É zero na academia. Você não pode me ensinar nada. É isso que eu estou a dizer. E com boca cheia, tem autoridade para tal. Agora, que eu possa aprender, que você pode dizer alguma coisa que pode ser proveitosa para mim, sim posso, mas não é ensinar. O professor está formado nas matemáticas. Eu estou formado em psicologia. Em psicologia, o professor é zero e precisa de mim para poder compreender o comportamento humano. Precisa de mim. Nas matemáticas, eu vou recorrer a si. Por isso mesmo, aceite que seja ensinado. Não ensina nada. Muito bem. Muitíssimo obrigado, magnífico reitor, professor Pangai. Passo então de forma muito rápida para si, caríssimo Mulungu. Vamos então de forma muito breve, porque o tempo já vai nos deixando. Tenho indicações de que nos restam menos de 15 minutos para discutirmos este que vai ser o último tema da nossa discussão de hoje. Caríssimo Orlando, com uma percentagem tão alta de combustível a passar pelo Estreito de Hormuz, que é dos mais estratégicos para o recebimento deste precioso líquido em todo o mundo, que plano é que deveria existir no governo moçambicano para garantir que haja outros fornecedores e se reduza a vulnerabilidade de Moçambique? Muito obrigado, mas antes de responder essa questão, eu queria intervir os meus pais aqui. De forma muito rápida, por favor. É o seguinte, eu creio que o grau de PhD, o grau de magnífico reitor,
é um grau que é por excelência que deve ser respeitado. E a nossa intervenção na contradição dos pensamentos, há uma forma educacional que nós temos que intervir quando tratamos de um pensamento contrário. Isso significa que é um respeito que a gente dá e vice-versa. Todos nós aprendemos, não importa a idade, não importa o grau, mas a diferença está no enquadramento, a voz, a tonalidade, como é que é a procedência, para não haver a má interpretação. Estamos no debate da televisão e que muitos jovens estão a assistir isto, e esta forma de ping-pong acaba descredibilizando os graus que o magnífico o professor Pangaia tem, e que é o momento que foram atribuídos por um esforço reconhecido de mérito, ter passado uma carteira. Isso foram várias fases, 12 anos de carteira, não sei mais quantos anos de escolaridade. Isto é alguma coisa. Quando nós queremos ter um pensamento contrário, até não podemos dizer que desde que eu te dou lição, porque quando diz que vou te dar lição de uma tonalidade um pouco mais alta, a pessoa que está acima sente-se inferiorizado e sente-se também nada. E isso acaba criando um pouco de heresias. Mas se a gente vamos de uma voz suave, harmoniosa, equilibrada, socialmente aceite, ainda que a pessoa sente que, sei lá, mas a tonalidade em si, ela transporta um sentimento. E este sentimento é de aprendizado. Eu contrario o magnífico, mas ele não sente-se lesado. Então a gente pode descobrir quando está em casa. O professor Pangaia contrariamos aqui no programa, mas não inferiorizando o grau e também não inferiorizando as posições. Dar-se lição tem várias interpretações. É claro que o magnífico é formado da matemática, e é claro também que o professor faz psicologia, mas nas nossas intervenções da contradição do pensamento tem que haver uma forma de entrada para não ferir as sensibilidades emocionais e inclusive sentir-se ferido no nível que cada um ostenta ou tenha, né? Isto é muito mais por isso. E peço desculpa, magnífico, professor Pangaia, mas é uma questão de suavizar o nosso debate. Foi muito bom. Para quem está lá em casa começar a compreender até que ponto. Eu posso contrariar o professor Pangaia, mas no sentido de um tu, por exemplo, ou de apontar o dedo, desde que eu te ensine. Ainda que tenhamos níveis equiparados, ou inferior, ou superior, mas a minha forma de falar deve possuir uma cortesia que é o respeito, é consideração. E isto aprendemos lá na 7ª classe, 3ª classe, 4ª classe. Até na creche então, aprende. isto é muito bonito, porque O respeito Então, ele deve ser de ambas as partes. Muitas das vezes, o que tem acontecido é a questão do professor Pangaia também. É a questão de estar a engolir, e chega um momento em que um barril de pólvora explode. Não é a primeira vez que esse cenário tem acontecido com o magnífico reitor. Nós procuramos sempre de poder deixar passar, mas desta vez foi necessário, para poder parar com isso, tínhamos que vir nesses termos, perceber que não há nenhum indivíduo que tem formações multidisciplinares ao mesmo tempo. Cada um está formado na sua área específica. Por isso mesmo, a especialização de cada um de nós é importante. E essas especializações, elas congregam a todos nós para construirmos o social. Se nós não fazemos isso, queremos aqui pensar que aquele é matemático, aquele é físico, aquele sei lá, é mais que aquele não pode, ninguém deve ensinar o outro. Nós estamos num caos, não é? Cada um está na sua praia, onde ele pode efetivamente ensinar o outro. Ninguém tem que negar isso. Muito bem. Eu acomodo a sua intervenção, mas provavelmente também para poder, se nós para sermos respeitados, temos que respeitar o outro. Obrigado, professor Pangaia. Caríssimo Orlando, peço que termine a sua intervenção. Pensamentos diferentes, ideologias diferentes, por isso que nós temos Estado de Direito Democrático no Moçambique. Então nós sentimos louvados por isso, por isso que cada ideia, cada pensamento nos constrói. Não é questão de ir lá em casa ver um clima, aqui não é clima. Cada debate é aprendizado e cada pensamento deve ser aproveitado. Por isso que nós temos Estado de Direito Democrático para ser aproveitado. Bom, a questão dos preços dos combustíveis, isto é algo que ainda está nas especulações, é uma presunção. Não há aqui um oficial, aliás, um comunicado oficial sobre a subida de junho ou julho, mas eu creio que
de tudo que se passa neste país, é preciso haver a honestidade das informações e não surpresas, para que nós, como sendo consumidores, possamos ter essa informação e haver possíveis explicações. Porque ouvimos nas redes sociais sobre a possível subida e temos uma associação dos combustíveis que também ainda não se pronunciaram sobre esta possível subida. É uma inspiração, tendo em conta a tendência da subida dos preços na sua compra e depois a questão de não existência desses combustíveis. Então, é muita coisa a ser especulado. Mas creio que quando a subida ela tem ser sentido em nossas vidas, que há uma causa, né? E esta causa deve ser explicada. Não podemos aqui tirar o mérito de que esta informação é oficial ou não oficial, mas é um pensamento de que tudo quanto acontece nesta situação dos combustíveis, fala do custo de vida das pessoas, estão a falar do custo de vida dos próprios produtos do mercado. Então é uma vida em si a ser mexida. E eu creio que oportunamente, né, quando nós tivermos aqui um comunicado oficial, vamos ter vários precedentes sobre essa questão de subida dos combustíveis, que vai nos levar a um pensamento e a uma reflexão sobre a sua vantagem e desvantagem e o impacto da vida dos moçambicanos. E isto é que vai nos tornar, até neste momento, os preços a vigorar são aqueles deste mês de maio que subiram, que estamos ainda a acompanhar nelas. Havendo comunicado oficial nesta altura, na época, nós vamos conseguir debater sobre isto e trazermos aqui mais ou menos abordagens daquilo que vai ser o seu impacto social depois no mercado. Agora podemos especular, vou explicar uma coisa sendo um documento oficial, sem posição. Então, eu, como na minha humilde, modesta e a minha honestidade intelectual, eu não posso me pronunciar sobre essas possíveis subidas, porque eu não tenho uma informação oficial. Muito obrigado. Muito bem, muitíssimo obrigado, Orlando. Caríssimo Lungo, vou mesmo terminar consigo e também estará a fechar este debate político dia de sexta-feira, 29 de maio. O Banco de Moçambique, caríssimo, recusou-se a financiar as importações de combustível como antes. Será que isto não agrava o problema, mas também o preço? Bem, antes de responder essa questão, queria falar um pouco deste processo diplomático na diáspora, que é de facto a questão de mapeamento e registro de indivíduos pertencentes a um determinado Estado. Ou seja, isto tem a sua codificação. É preciso que o direito internacional esteja ele na máxima ou no máximo respeito ao direito interno do próprio Estado. Há Estados que não abrem nenhum espaço para que haja registro de indivíduos que entraram ilegalmente num determinado país. Ou seja, é uma violação de uma lei entrar de uma forma ilegal num determinado território. E como este processo foi ilegal, os Estados, em algum momento, não abrem espaço para que haja uma legalização da sua estadia dentro daquele local. Agora, há mecanismos em fóruns de black site, ou seja, debaixo dos panos, que os consulados, através de elementos operacionais ou operativos, podem mapear os seus cidadãos, mas com alguma dificuldade, porque alguns, por causa desta percepção de que entraram de uma forma ilegal, escondem-se muito dentro dos territórios para que não sejam localizados e desconfiam de tudo e de todos. Alguns até, se for a recorrer em termos identitários, a população moçambicana da Zona Sul tem uma capacidade de se camuflar em termos linguísticos e culturais com qualquer povo a nível internacional. É mais fácil identificar um moçambicano do Niassa, do Cabo Delgado ou da Zambésia na diáspora em relação a identificar um moçambicano de Inhambane, Gaza ou Maputo. Estes têm uma capacidade por causa da nossa língua. Na África do Sul, na diáspora, na África do Sul. Não, é que mesmo o inglês que o moçambicano da Zona Sul fala parece de nível nativo por causa do sotaque. Ele consegue imitar
a forma fluente de falar, mas também o sotaque do nativo. Então fica muito difícil, mas essa é uma questão que ainda pode ser avaliada. Então, quanto a essas dificuldades que, de facto, os próprios consulados devem estar a enfrentar neste levantamento. Agora, que há algumas organizações que fazem levantamento de dados, existem, mas é preciso que as organizações tenham uma cortesia na compreensão da funcionalidade de uma instituição formalmente estabelecida como um consulado, porque há mecanismos próprios estabelecidos para poder assim o proceder. Quanto à questão deste possível aumento dos combustíveis, é preciso perceber que há indicadores. E para já os indicadores, o primeiro deles, que é de facto a questão do conflito no Médio Oriente entre Israel e Estados Unidos contra o Irão, percebe-se que a cada tempo que passa, mesmo com possíveis cessar-fogos, há de facto violação desses cessar-fogos. E isto faz com que haja de facto um endurecimento de posições. E este endurecimento de posições faz com que a tendência iraniana seja de facto de bloquear o Estreito de Hormuz. Então, não só o Estreito de Hormuz, como também o Estreito de Al-Mandeb, que está de facto entre o Iêmen, Eritreia e Djibouti. Então, por ali também passa uma percentagem não tão significativa como aquela que passa do Estreito de Hormuz, do combustível. Então, este indicador nos faz, de facto, crer que dentro de um determinado período, que seja mesmo de um trimestre, poderá haver aqui um novo agravamento do preço dos combustíveis. É preciso sempre recordar que os países regionais e muitos outros já tiveram agravamento de preço dos combustíveis em 3 ou 4 intervenções. Então é preciso compreender que o primeiro indicador ele está lá e tem uma tendência a demonstrar de facto um certo endurecimento. E dentro deste indicador, que é deste conflito regional, nós tivemos de facto a questão da Copa do Mundo, onde os Estados Unidos da América nega uma estadia à seleção iraniana dentro do seu território. Isto também é uma emissão de uma mensagem clara de que a trégua não está tão próxima e Estados Unidos também pretende aprofundar aquilo que é o seu posicionamento, o seu ponto de vista da relação bilateral com o próprio Irão. E isto, de facto, vai exacerbando essa questão que, de facto, alimenta este primeiro indicador, que é o Estreito de Hormuz. Depois, o segundo indicador é a questão da logística internacional. É que, a nível da logística internacional, por causa de escassez e de muita procura dos combustíveis, há, de facto, uma elevação de preço. Porque é preciso elevar o preço para poder satisfazer, em algum momento, a própria demanda. E os próprios navios também vão subir os seus preços, as seguradoras que pagam todos os fretes em transição também vão elevar os seus preços. Então, este segundo indicador nos leva também a uma percepção de que dentro de 3 meses poderá, de facto, a Moçambique mexer os seus preços. E o outro indicador é a nível interno. As gasolineiras ainda não estão a demonstrar uma capacidade de fornecimento deste precioso líquido para a nossa economia de uma forma equilibrada. Ou seja, hoje tu tens em determinadas bombas e amanhã tu não tens. É verdade que já eliminamos as filas longas, mas ainda não há uma estabilidade sob o ponto de vista que se consiga concluir que está, de facto, a situação está acautelada. Então, é preciso que olhemos para os indicadores como sinais que trazem consigo essa possibilidade de aumento de preço. Outra coisa é política. Forma muito rápida. Exato. Outra coisa é política. Outra coisa é economia. A economia funciona na base de números, funciona na base de indicadores, e o que resta a Moçambique, de facto, perguntava quais seriam as possíveis soluções, é de facto a construção de refinarias a nível interno, mas não só, há
temos que gasificar a nossa economia. A nossa economia deve ser ela movida via gás, porque o gás é de facto moçambicano e Moçambique produz este elemento que também pode ser crucial para a nossa economia. Muito bem, muitíssimo obrigado, Alves Mulungo, obrigado, professor Pangaia. Infelizmente já não temos tempo para mais declarações. Quero agradecer igualmente ao magnífico reitor e o caríssimo Orlando José pelas intervenções que trouxeram para este espaço de debate em que estivemos a discutir dois temas. Era do nosso desejo também conversar em relação ao terceiro, que tem que ver com a injeção de 3,5 mil milhões de meticais no orçamento do Estado provenientes do gás natural. No entanto, acreditamos que haverá espaço para falarmos no que diz respeito a este tema, mas nós reconhecemos que o momento já para nos despedirmos e prometemos voltar na próxima edição com mais temas a serem enrolados nesta mesma mesa, e tudo quanto desejamos é que aquele que tem a faca e o queijo na mão possa fazer de fato alguma coisa para primeiro livrar aqueles que são os moçambicanos em situação de ilegalidade na vizinha África do Sul e permitir que tenham condições mínimas no seu próprio país, e que obviamente a situação do custo de vida no território nacional possa reduzir e o efeito da subida dos combustíveis não seja demasiadamente sentido. Caro internauta, nós nos despedimos, mas prometemos voltar na próxima sexta-feira, à mesma hora, com mais temas. Para si, fique bem.